Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palestra do GoRN. Eu sou Raquel Maciel e sou gerente da incubadora em Nova Metrópole. Agora teremos um bate-papo falando sobre a importância da incubação de empresas para o futuro do seu negócio, com Iris Pimenta, que é gerente executiva da incubadora em Nova Metrópole da UFRN, e Claudine Carrilho, que é a gestora responsável pela incubadora ITNC do IFRN. É com vocês. Obrigada, Raquel, pela apresentação. E o nosso bate-papo de hoje, né, com vocês é qual a importância da incubação de empresas no processo do seu negócio. Então, para esse bate-papo, pode passar, por favor? Para esse bate-papo, a gente vai se apresentar um pouquinho. Então, eu gostaria de chamar minha amiga aí, Claudine, para ela falar um pouquinho de quem é Claudine, né, Claudine? Quem és tu, mulher? Bem, pessoal, meu nome é Claudine, eu sou gestora da ITNC, a incubadora do IFRN. Estou aqui junto com o Iris para a gente tirar as dúvidas de você em relação ao processo de incubação. Muito bem, Claudine. Bem, e eu, né? Eu sou Iris Pimenta, sou professora lá do Instituto Metrópole Digital, da UFRN, e também estou como gerente executiva da Inova Metrópole. E aí, juntas, vamos estar nesse bate-papo aí. E para começar, né, algumas das principais perguntas, né, Claudina? A gente reuniu aí as principais perguntas para a gente startar esse nosso bate-papo. E a primeira pergunta é: o que danado é uma incubadora de empresas? Né? E o que é, né, qual é o papel dessa incubadora de empresas para esse ecossistema? E aí, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de fazer essa analogia com a incubadora de bebês. Né? Então, no incubadora de bebês, um bebê quando nasce, que ele ainda não está forte o suficiente para ir para casa, ele vai para uma incubadora de empresas, para uma incubadora de bebês, né? E lá ele vai receber todo o tratamento para se fortalecer. Nós fazemos a mesma coisa, né, Claudine? Só que ao invés de bebês, os nossos bebês são empresas, né? Então as incubadoras, elas recebem esses projetos, essas ideias em estágios iniciais, e o empreendedor, ele não sabe muito bem que caminho traçar, que trajetória ele precisa percorrer para saber de fato se aquele produto, se aquela ideia tem mercado para isso, né? Então ele vai para esse espaço, que é um espaço de incubação, não é? Onde ele vai receber todo um tratamento, todo um cuidado baseado em formação, em mentorias, em network, para que ele possa se desenvolver. Então, esse acho que é o primeiro ponto principal, é saber a diferença do que é uma incubadora. Existem outros mecanismos, né, outros instrumentos aí de apoio a esse ecossistema, como, por exemplo, aceleradoras de empresa, que tem uma pegada, né, um pouco diferente das incubadoras. Né? Uma aceleradora, do que é que se difere, né, uma aceleradora da gente? A aceleradora, normalmente, né, em muitos casos, elas pegam projetos, né, empresas que já estão numa fase de crescimento e tração. E, normalmente, há um investimento direto, do ponto de vista de recurso, naqueles projetos. E quando há esse aporte, né, direto de recursos, há também uma contrapartida. Então, normalmente, os empreendimentos que são acelerados, eles recebem um aporte financeiro em troca de um percentual da empresa. É o que normalmente a gente conhece. O que é que difere da incubadora? A incubadora, né, ao ir para esse espaço de incubação de empresas, vocês não vão receber esse aporte financeiro diretamente, né? A gente disse que não é não é financeiro que a gente investe em vocês, na verdade é econômico. Então, toda a estrutura, que Claudine vai falar um pouco mais sobre isso, toda a estrutura que nós temos, tanto de infraestrutura física, tanto na parte de apoio negocial, infraestrutura tecnológica, network, que a gente oferece, é um ganho econômico, que vocês, se estivessem no mercado, estariam aí, com certeza, precisando ter um investimento muito maior do que está nesse espaço de incubadora. E aí, qual é a importância, né, dessa incubadora para dentro desse ecossistema? Então, a gente aqui no Rio Grande do Norte, né, nós temos um ecossistema em fase de desenvolvimento, né? A incubadora em Nova Metrópole, ela tem 7 anos de existência. E tem não sei quantos anos, Claudine? 22. 22 anos, então aí uma trajetória bastante longa aí em prol do desenvolvimento de negócios. A gente tem outros atores que participam desse processo, então o Parque Tecnológico, né,
é um importante equipamento para o nosso estado, né, onde essas empresas elas podem se alocar e ter incentivos, né, para fortalecer esse ecossistema. Nós temos o Sebrae, que também desenvolve ações diretas, o GoRN é um exemplo disso. Nossa comunidade, né, Jerimum Valley, também tem um importante papel nesse ecossistema. Então, a incubadora ela tem um papel importante que é o de formação e acompanhamento de empreendimentos, né? Então, associado com o Parque, associado com o Sebrae, associado com o Jerimum Valley, a gente fortalece o nosso ecossistema empreendedor do nosso estado, né? Então, acho que é um papel extremamente importante. E aí, pode passar? E aí, dentro dessa ideia, né, a gente nunca sabe exatamente por onde começar. Então, existem muitas dúvidas, né? Iris, será que a minha ideia, eu posso incubar essa minha ideia? Será que meu projeto é de interesse para a Inova, para o ITNC, né, para a Empreende lá na UNP, enfim, será que tem fit, né? Será que tem liga essa coisa? E aí a gente gosta muito de conversar sobre os perfis. Eu acho que cada incubadora ela acabou se especializando, né, numa área ou realmente buscando uma certa identificação. Então, por exemplo, lá na UFRN, a gente está com uma nova incubadora chamada Bioinova, que é uma incubadora que foi criada com o CCS, né, que é o Centro de Ciências da Saúde e o Centro de Biociência, para apoiar empreendimentos que surjam nas áreas de farmácia, medicina, enfim, nessas áreas. Lá na Nova Metrópole, nossa vocação é tecnologia da informação. Então, em virtude do próprio Instituto Metrópole Digital, dos nossos cursos, né, do bacharelado em tecnologia da informação, das pós-graduações na área de tecnologia, nossa vocação é TI. Então, nós apoiamos negócios na área de tecnologia. O ITNC também apoia, né, Claudine, negócios na área de tecnologia, mas ele acaba sendo um pouco mais abrangente, não é isso? Hoje a gente é misto, né? A gente pega vários tipos de projetos, mas a maioria são de tecnologia. Isso. Já não tem a gente tem essa característica bem marcante, né? Negócios na área de tecnologia. Mas e aí, Iris? Eu tenho essa ideia. Por onde é que eu tenho que começar, né? Por onde é que eu vou começar? Primeiro passo importante para qualquer empreendedor que tem uma ideia de negócio é buscar o processo de validação dessa ideia. E, assim, a gente até estava conversando essa semana, né? Uma reunião que nós tivemos. E que meio que a gente fala tanto em validar, a gente fala tanto em Canvas, que a gente acha que isso já está meio que todo mundo sabe que é preciso fazer, todo mundo está fazendo, mas é um engano, gente. Não faz. Então, o primeiro passo, assim que você tem uma ideia, é validar essa ideia. Será que tem um mercado? Será que, de fato, a tua ideia resolve o problema de alguém? Resolve o problema de um grupo de pessoas? Será que essas pessoas estão dispostas a pagar por isso? Então, esse é o primeiro passo, né? Depois que você valida a sua ideia, ou seja, de fato você tem um problema e aquilo realmente entrega um valor, resolve o problema de alguém, aí a gente começa o processo, né, de prototipação e que vai levar, né, um desenvolvimento de produto e, com certeza, uma formalização de empresa. Então, é um caminhar. Essa jornada empreendedora é uma jornada o tanto quanto cheia de percalços, né? Então, ela precisa ser aí trabalhada e a incubadora ela tem esse papel de auxiliar nesses momentos. Então, a exemplo da Inova Metrópole, Claudine vai falar também um pouco do exemplo dela, né, lá na ITNC, mas a gente tem apoios diferentes para um nível de desenvolvimento da tua ideia. Então, se você está num nível de desenvolvimento muito inicial, realmente eu só tenho uma ideia, o primeiro contato que eu tenho com o empreendedorismo, então a gente tem, né, além das disciplinas que são ofertadas no Instituto, que tem esse apoio, né, de trazer esse pensamento empreendedor, de promover a inovação, a gente também tem um programa na Inova Metrópole chamado Acelera Inova, que é exatamente esse objetivo. Será que minha ideia tem mercado? Então eu vou para esse programa, passo 3 meses recebendo todas as orientações e formação para que eu valide minha ideia no negócio e que eu saia com um protótipo, né? Esse é o objetivo, né?
Após isso, né, não, Iris, mas eu já tenho um protótipo, eu já tive essa ideia, eu já desenvolvi, né, um protótipo, um mínimo produto viável, mas eu não sei os primeiros passos, eu ainda não sei como é que eu faço para continuar. Aí nós temos a nossa pré-incubação, que pega projetos com protótipo funcional, e o grande objetivo é transformar em empresa, gerar CNPJ, gerar nota fiscal. Então, você sai do teu protótipo e começa a vender. Esse é o grande objetivo da pré-incubação. Ah, Iris, mas eu já tenho uma empresa, minha empresa é de tecnologia, eu tenho um produto na área tecnológica, mas assim, ainda preciso melhorar meu produto, o meu mercado não é grande o suficiente, eu preciso expandir mercado. Eu posso ir para a incubadora? Pode também. A gente tem, né, um programa de incubação que apoia empresas, né, já apoia a CNPJ para o aprimoramento desse produto e para que ela consiga ganhar mais mercado. E aí eu gostaria que Claudine falasse um pouquinho sobre a experiência, né, lá na ITNC, de quem tem uma ideia por onde é que começa, Claudine. Iris, os passos, né, para quem tem uma ideia, é exatamente isso aí que você falou. Muito cuidado na questão da validação, né? Esse produto precisa ser, essa ideia precisa ser bem validada. Muitas vezes só perguntar se o público quer comprar não resolve, você tem que ter essa certeza maior, que muitas vezes na hora de uma pesquisa ele diz que compra, e na hora que você tem um produto pronto e que você vai oferecer, isso, aí ele não tem mais tanta necessidade. Então, realmente, você precisa, esse processo de validação, é melhor que você leve um tempo maior para validar, exatamente. E aí sim você vá para o mercado com mais certezas, sob pena de você realmente fazer uma solução que as pessoas não vão estar dispostas a pagar. E aí você volta para a estaca zero, né? Então, tem que ter realmente esse muito cuidado. Tudo que você falou é exatamente o processo, até você chegar a algo consistente, que você possa vender, né? E ter resultados financeiros com isso. Esse é o processo, não tem segredo, né? É botar a mão na massa mesmo e fazer. E a gente não se cansa, né, Claudine, de receber empreendedores em estágios iniciais que chegam, não, mas todo mundo vai comprar meu produto, né? Minha ideia não tem canto nenhum, eu fui o único que tive essa ideia. E aí, a gente, em 10 minutos, a gente mostra 4 concorrentes diretos do cara e que ele não está sozinho, né? E que, na verdade, mostra um pouco do nosso cuidado quando a gente, de fato, quer colocar uma ideia para frente, né? Acho que a pesquisa é muito importante, né? Se debruçar, pesquisar, realmente conversar com pessoas. É muito fácil a gente se iludir escutando o que o cliente quer. É muito fácil. Até porque, às vezes, o cliente, você vai procurar, às vezes você vai procurar seus amigos, né? Então, seus amigos vão dizer que a ideia é maravilhosa, que compraria, né? E que a gente sabe que na vida real as coisas não funcionam com essa suavidade, né? Com essa facilidade. E outro ponto é que muitas vezes você acha que só os seus concorrentes diretos são seus concorrentes, só que os indiretos também lhe roubam clientes. Então, exatamente. Tem que mapear realmente muito bem feito, senão você cai nessa de achar que é só os concorrentes diretos. E aí são erros, assim, comuns, são erros que a gente vivencia no nosso dia a dia apoiando empresas, e assim, também não precisa se martirizar, né? Ai, meu Deus, agora, né? Não, eu acho que é um esforço, é muita sola de sapato, no sentido de você buscar realmente conhecer bem o problema do teu cliente, conhecer o teu cliente, mas principalmente é saber no que persistir, né? Então, às vezes, a gente fala muito que as startups, elas precisam errar rápido, né? Isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente encontra projetos que, claramente, você está tendo problemas, ou que não é realmente o momento daquela empresa, e o cara insiste, e chega uma hora que ele desiste. Mas ele não desistiu porque o projeto não era bom. Na verdade, o projeto ele precisava de ajustes, né? E que o empreendedor estava tão apaixonado por aquilo que ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu, às vezes, se desvincular daquela ideia inicial. Então, a gente precisa aprender muito nesse processo, né? Então, ter uma ideia é apenas o primeiro passo dessa jornada. É um passo importante, mas é o primeiro passo dessa jornada, né? E aí, vamos passar para uma outra perguntinha, né? Como é que funciona, né? A gente já entendeu o que é uma incubadora de empresas
E agora, como é que funciona? Né? Cada incubadora ela tem o seu próprio processo de funcionamento. Eu vou falar um pouco do nosso processo de funcionamento, Claudine vai falar um pouco do processo dela, mas para a gente entender que existem peculiaridades. Então, por exemplo, lá na Nova Metrópole, como é que nós funcionamos? Nós funcionamos via edital de fluxo contínuo. Então, nós abrimos edital para pré-incubação e incubação, e os interessados, na oportunidade de vagas, né, quando se tem vagas, a gente anuncia, os interessados colocam os projetos e a gente leva para uma banca de avaliação, né? São avaliados, se passar pela avaliação da banca, eles são convocados para assumir. Então, basicamente, é um edital público, como a gente funciona. O Acelera Inova, ele é um curso de formação. Então, normalmente, a gente abre com o número de vagas, há uma taxa, né, de inscrição para isso, né, uma taxa de participação disso, e a pessoa participa, faz o curso, mas não tem um contrato, digamos assim, a gente não faz esse contrato como é a pré-incubação e a incubação. Aí Claudine vai falar um pouquinho, que é um pouco diferente, né, Claudine, lá no ITNC? Eu vou falar assim, de maneira geral, o processo de incubação, ele segue mais ou menos a mesma lógica, né? Aqui no estado, eu faço parte da REPIN também, a Rede de Incubadoras e Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte, e nós temos 18 incubadoras em operação, certo? Logicamente que ela tem as diferenças. Tem incubadora, por exemplo, em Nova Metrópole é só de tecnologia, a ITNC é mista, tem outras de agronegócio, tem N segmentos que as incubadoras, como eles falou, se especializam. Só que o processo de incubação, ele segue uma lógica. Então, todas as incubadoras, que é o primeiro passo para lançar, lançamento de um edital, certo? Então, esse edital fica público, as pessoas escrevem suas propostas, as empresas se candidatam como participante daquele processo seletivo, e aí muitas vezes esse processo fica aberto, geralmente um mês, e aí as empresas são selecionadas, muitas vezes tem processo de capacitação, tem uma banca que eles passam para uma avaliação, isso geralmente é usado por todas as incubadoras, certo? Logicamente que as capacitações podem ser diferentes, por exemplo, lá na ITNC a gente trabalha o modelo de negócio, na Nova Metrópole tem outra sistemática, entendeu? Então, isso aí é divergente das incubadoras, mas o processo em si, ele segue essa lógica. E aí, a empresa, após passar por todo esse processo, que dura mais ou menos um mês e meio, ela vai para a segunda etapa, que é a assinatura de um termo de convênio, e ela passa a ser uma empresa incubada daquela incubadora. Aí, o tempo que ela fica nessa incubadora também é variável. Tem incubadoras que trabalham com 24 meses, tem incubadoras que trabalham com 36 meses. Isso vai de acordo com o regimento interno e os critérios de cada incubadora, certo? Esse tempo, não se tem um tempo mínimo, se tem o tempo necessário. E aí vocês podem perguntar assim, mas se a empresa incubada não atingir aqueles resultados, né, no final do processo de incubação. Bem, nesse caso, a incubadora pode fazer um termo, colocando mais tempo, né, adicionando tempo para aquela empresa, para que ela consiga os resultados, ou simplesmente a empresa, se for realmente por questão de tempo, ela vai ter que sair da incubadora, e aí para dar lugar a outra empresa que esteja necessitando, que esteja iniciando aí a sua jornada empreendedora, certo? Então, isso é o fluxo, mais ou menos, que todas as incubadoras seguem. Isso. E aí, depois que passa pelo processo, né, que tem o contrato, aí a incubadora vai trabalhar o quê? Vai trabalhar as capacitações, consultorias, como eles falou, assistência técnica, para que a empresa incubada possa ficar com conhecimentos suficientes para melhorar o seu desenvolvimento naquele espaço de tempo e elas concluam o processo de incubação, que a gente chama de empresa graduada, e aí elas possam ir para o mercado com maiores chances de sucesso, certo? Esse é geralmente o fluxo. E a gente trabalha o quê? A maioria das incubadoras segue o modelo CERN, que é o modelo de gestão. É tipo uma ISO voltada para as incubadoras, né? A Nova Metrópole é certificada, a ITNC também, a incubadora de Mossoró também, algumas de Mossoró são certificadas. Então, a gente trabalha o modelo de gestão. A gente tem que trabalhar, por exemplo, as empresas no eixo mercado, no eixo financeiro, no eixo tecnológico, no eixo capital, certo? No eixo empreendedor. Então, todas as nossas capacitações giram em torno desses eixos.
E muitas vezes, por exemplo, um empreendedor, ele é muito bom em tecnologia, ele é um programador, ele sabe tudo de tecnologia, ele sabe desenvolver aquela solução, mas ele não tem habilidade gerencial, ele não sabe gerir uma empresa, ele não sabe fazer um planejamento estratégico, ele não sabe trabalhar mercado. Então, tudo isso... Ele não sabe fazer controle e acompanhamento de resultados, né, Claudinha? Exatamente. Então, tudo isso são onde a incubadora chega. Tem os assessores técnicos também que dão as informações, orienta. Agora, a incubadora não toma decisão pelo empresário, certo? Isso é uma coisa muito importante, que normalmente, eu não sei se Claudine também já passou por isso, Claudine, de chegar um empreendedor com uma ideia e dizer assim, não, mas olha, fala, e fazer assim, olha, mas vocês têm que desenvolver essa ideia. Aí, aquele baque é quando a gente diz, não, quem desenvolve é você, a gente está aqui para apoiar, para assessorar, mas as decisões são realizadas pelo empreendedor, não é isso? Exatamente. E aí, isso confunde muito, né? Eles procuram achando que a gente que vai fazer tudo, e que não, gente. Pelo contrário, o nosso papel não é pegar na mão, né? A gente não vai fazer por vocês. O nosso papel, na verdade, entregar para você toda a formação necessária para que você se constitua como uma empresa, para que quando você saia do espaço da incubadora, você tenha, né, conhecimento e prática de dar continuidade no teu negócio. Então, a gente está ali para formação. Não é? A gente não está ali para executar por vocês. Isso é uma coisa até interessante que Claudine falou de tempo, né? Que muitos questionavam isso, né, Claudine? Mas a incubadora é tão bom estar aqui que eu queria... Esse negócio de ter tempo é uma besteira, né? Não deveria ter tempo. Deveria ser 10 anos, 20 anos. E existem incubadoras no Brasil que não tem tempo, que realmente uma empresa entra e fica 10 anos lá. Mas, assim, a gente precisa entender os nossos propósitos, não é? Então, a gente tem um propósito de formação, de apoio, e a gente entende que essas empresas, elas precisam sair desse espaço, até porque os nossos recursos, né, Claudine, são limitadíssimos. Então, a gente precisa dar oportunidade para que outros projetos venham se desenvolver, não é isso? Exatamente. E voltando um pouco aos serviços que a gente oferta, as incubadoras também têm um papel importante de monitoramento. A gente faz os acompanhamentos, a gente mede a questão de indicadores, se estão conseguindo, na parte de mercado, estão conseguindo indicadores interessantes, na parte financeira. Esse acompanhamento é importante. Aí pode dizer assim, mas de quanto em quanto tempo faz esse monitoramento? Depende da incubadora. Isso. Por exemplo, tem incubadora que faz um acompanhamento mensal, outros fazem um acompanhamento trimestral. Isso é também uma particularidade de cada incubadora. A única diretriz que tem que ter tem que fazer o monitoramento, certo? Então, assim, até entrando já no outro tópico, uma empresa que procura uma incubadora, ela tem que estar muito ciente desse tipo de acompanhamento que é feito e se ela está disposta a colaborar, né? Colaborar, porque se a empresa não quer, não está disposta a isso, então realmente o seu lugar não é numa incubadora. Pode alugar uma sala comercial, beleza, fica lá pagando o aluguel, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de, não é importunado, né? Não é isso. Exatamente, mas até porque incubadora tem que participar das capacitações, tem que participar das consultorias, tem que participar dos eventos das incubadoras, tem que mostrar todos os dados, sejam eles financeiros, enfim, todos. Manter os dados atualizados, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade de manter esses dados atualizados. Isso é importantíssimo, gente. Porque, assim como na UFRN, assim como no IFRN, imagine só, existe um investimento nesses projetos. Nós estamos investindo em vocês. Né? As incubadoras, elas investem nas empresas. Então, investem como, Iris? Nos serviços que elas oferecem. Se vocês forem procurar os serviços que são oferecidos no mercado e essas empresas forem contratar no mercado, não tenha dúvida que ela vai pagar muito mais do que ela paga numa taxa de participação dentro da incubadora. Entendeu? Por quê? Porque você está tendo apoio econômico, ao invés de você ter esse dispêndio lá fora, você está, por uma vez, economizando, né? E essa economia, ela é preciso ser o quê? Investir no desenvolvimento do teu produto, do teu negócio. Então, a incubadora, ela tem esse papel muito importante nessa sobrevivência, né? Principalmente nos primeiros anos de vida dessas empresas. Então, assim, é preciso entender que a partir do momento em que você
está recebendo um benefício, porque isso é um benefício, você participou de um processo seletivo para isso, é um edital público, então você está recebendo recursos para isso, a contrapartida, que é as obrigações por parte das empresas incubadas, que é manter os dados atualizados, como o Claudine falou, participar das capacitações, participar dos eventos, e isso é uma troca, gente, isso precisa ser uma troca, né? Então, a incubadora, ela tem todo o interesse que as empresas se desenvolvam, mas é importante que a gente trabalhe juntos. E eu sempre digo aos meus incubados, né? Aproveitem esse tempo que está no incubadora, justamente para se capacitar. Isso. Porque se vocês estivessem fora de uma incubadora, dificilmente vocês tinham acesso ao Empretec da vida, a qualquer outro curso, né, que serve para a sua formação. Então, aproveite esse tempo. Às vezes o empreendedor diz, mas eu sou muito bom em marketing, eu não preciso de capacitação em marketing. E aí é um outro perfil que a gente tenta fugir. O empreendedor, ele tem que estar aberto, né? Eu sou muito bom em marketing, mas eu posso participar de uma capacitação, eu posso melhorar o que eu já sei, eu posso contribuir com o outro que está precisando. Enfim, a gente não pode desmerecer nenhum tipo de capacitação. A gente tem que estar disposto e aberto a participar de tudo. Eu acho que quem se lança a empreender, né, quem começa essa jornada empreendedora, precisa ter muito claro que tem que estar aprendendo sempre, gente. Então, assim, não é porque eu sou boa em marketing digital que eu não vou ler um livro novo que foi lançado em marketing digital, muito pelo contrário. Poxa, será que tem alguma coisa legal aqui que eu ainda não sei, que eu posso aplicar no meu negócio? Não, mas minha logística, o meu produto está muito ajustadinho. Poxa, mas vai ter um curso aqui. Será que vai ter algo interessante que vai me dar um insight para melhorar o meu processo? Então, acho assim, estar disposto a aprender. Eu acho que é uma questão fundamental e que eu acho que não é só para empreendedores de uma forma geral, acho que é para a vida, né, Claudine? A gente sempre tem que estar dispostos e abertos a aprender coisas novas, né? Assim como desaprender também, tem umas coisas que a gente aprende que já não funciona mais, a gente tem que jogar fora e aprender o que está funcionando no momento, né? E aí, pode passar para o próximo? Só a última coisa. Sim, e outro benefício das incubadoras é realmente essa troca, esse compartilhamento entre as empresas. Então, isso é um ambiente muito benéfico. Cara, esse network é fantástico. Porque, diga aí, Claudine, não é assim? A gente, às vezes, você vê que uma empresa tá quebrando cabeça para resolver um problema, aí, de repente, chega para você e fala assim, poxa, Claudine, poxa, Iris, eu não tô conseguindo avançar nisso. Aí a gente fez, rapaz, fulano teve o mesmo problema que você, um tempo atrás, converse com ele, né? Que ele conseguiu resolver. Aí, cara, você tem uma velocidade de aprendizado aí imensa. Mas é o que a gente sempre diz, né? Tem que estar disposto. Tem que estar disposto a ouvir, a compartilhar. É um ambiente colaborativo. Precisa ser colaborativo. Isso. Né? E aí, tem que ser aproveitado, né? Isso. E aí você meio que já começou, né, Claudine, falar sobre esse perfil, uma empresa que acha que sabe de tudo, bem, acho que não precisa estar na incubadora, né? Então fala um pouquinho para a gente aí desse perfil. As incubadoras, elas buscam empresas que trabalham com alguma inovação, né? Como o Iris falou, em tecnologia você pode buscar startups, né, que tem esse perfil, e outras incubadoras podem buscar empresas tradicionais, desde que ela tenha bem claro qual é a inovação. Pode ser num processo de vendas, enfim. Tem N fatores que uma empresa tradicional, por exemplo, pode inovar, e aí elas procuram uma incubadora para desenvolver a sua solução. Muitas vezes, um projeto entra na incubadora, ele tem que ser lapidado um pouco, né? Eles vão na tentativa e erro para que eles ajustem ali, durante aquele tempo, e aí eles possam ir para o mercado. E aí, como eu já falei um pouco para vocês, o empreendedor, ele precisa ter essa capacidade, né, de estar aprendendo, de querer aprender, de querer buscar. Ele não pode estar na zona de conforto, de achar que autossuficiente, né? Porque isso afasta geralmente muito. A incubadora, como eu falei, né, não toma decisões para as empresas, a decisão é do próprio empreendedor, isso também precisa ficar claro. A incubadora não investe dinheiro, não dá dinheiro ao empreendedor. Você está precisando de 5 mil, não existe essa forma, né? Eu estou falando isso porque eu escuto alguns comentários em relação a isso. As pessoas me procuram e perguntam se tem algum desembolso. Não tem, a gente investe, né?
como eles falou, a gente investe em capacitação, em consultoria, em eventos, mas a gente não pode bancar nenhum tipo de ação de nenhuma empresa. Uma empresa precisa, como eu falei já, compartilhar conhecimentos. Se eu tenho uma empresa que eu tenho já 10 clientes, qual foi a estratégia que eu usei para conseguir esses clientes? Eu posso contribuir com meus colegas, eu vou falar agora como foi que eu fiz, qual foi a estratégia que eu usei. E isso beneficia todo mundo, certo? Então, precisa ter esse compartilhamento, conviver bem com as pessoas, né? Precisa estar realmente no ambiente de compartilhamento, precisa ter isso na cabeça, senão a gente não consegue ter um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, bom para trabalhar. Compartilham salas de reunião, compartilham espaços de convivência. Isso. E outra coisa, como eu já falei, não achar que vai para a incubadora porque tem uma taxa baixa, uma GRU, um valor baixo, um custo fixo baixo. Isso aí a gente foge, não é, Iris, desse tipo de empresa. Então, assim, de cara e barato, a gente já sabe, viu? Eu vou só dizer que a gente já sabe quando a empresa vem com esse detalhe. Isso não deixa de ser um ponto, não é um ponto negativo. A gente sabe que você ter um custo fixo baixo no início é importante. Ajuda, e a incubadora entra justamente nisso. Mas isso não pode ser a única maneira de você entrar na incubadora por esse motivo. Isso aí não dá certo, porque aí ele não vai se adaptar ao processo de incubação. Como a gente já falou aqui, envolve uma série de ações e que se ele não tiver adequado a isso, ele vai ter que sair da incubadora, certo? O projeto vai ser descontinuado. Isso já aconteceu na ITNC, já aconteceu na Inova Metrópole, isso acontece em todas as incubadoras. É uma coisa muito... não se adaptou, saia, porque tem algumas pessoas que precisam desse nosso apoio. Isso Exatamente. Tem que ser deixar bem claro, né, não, Iris? A gente sabe que, assim, o quanto é importante, na verdade, existir esse alinhamento de expectativas, não é? A questão de, eu tô indo para a incubadora porque é um espacinho barato, se for só por isso, você vai ter problemas. Porque você vai dizer que Iris é chata, que Claudine é chata, que elas enchem o saco, né? Porque a gente vai estar, assim, querendo que você desenvolva. E, assim... eu fico tentando entender como é que a gente é chata, se a gente acredita no teu negócio, acredita no teu projeto e quer que ele cresça, né? E a gente quer te ajudar a isso. Então, eu não sei como é que a gente pode ser chato. Mas, assim, não pode ser só porque o espaço é legal e o espaço cabe no bolso da empresa e para aquele momento é importante. Só por essa razão não se justifica. A gente precisa entender que a gente está criando um ecossistema, a gente está partilhando, a gente está colaborando. Então, não é porque o espaço é legal e é mais barato que eu vou estar lá, mas eu tenho que estar com essa mentalidade de, poxa, se eu sou muito bem funil de vendas, cara, Iris chegou para mim e fez... rapaz, vamos fazer um bate-papo, trocar as experiências que deu certo na tua empresa para que outras também possam dar certo. E você tem que estar aberto a massa, vamos fazer. Então, é esse o espírito. É o espírito de alguém bater na tua porta e dizer, poxa, bicho, eu tô com esse problema aqui. Como é que você fez? Você tem alguma ideia para me ajudar? E você está disponível para escutar essas pessoas. Então, assim, é uma comunidade, de fato. Precisa ter esse espírito de comunidade, de colaboração. E esse perfil é extremamente importante. Porque se você acha que vai ficar no seu mundinho, na sua salinha, e que não vai interagir com ninguém, você vai ter um problema, né? Porque, de fato, não é o perfil, né, ideal para estar nesse espaço de incubação. E aí também as incubadoras, elas fazem um papel, por exemplo, se na ITNC não tem mais vaga, chega uma empresa para mim, eu vejo que é um perfil, por exemplo, lá da Inova, eu digo, olha, a gente não tem vaga, mas na Inova Metrópole, a gente procure lá para ver se tem vaga. Então, a gente se preocupa também que as empresas se encaixem em alguma incubadora. Por exemplo, chegou uma pessoa para mim... Tem umas 2 semanas que eu recebi, eu fiz uma reunião, Claudine, com uma pessoa que conversou com o Pablo e fez, rapaz, mas vai lá conversar com o Iris, ver como é que tá lá. E eu conversei tudo. E essa troca, gente? Então, assim, é importante que vocês entendam que se a gente está cobrando de vocês que tem esse senso de comunidade e apoio, a gente, como incubadoras, a gente conversa, a gente interage, né, Claudine? A gente troca experiências, a gente compartilha capacitações. Então, às vezes, Claudine vai oferecer... Iris, vou oferecer aqui uma oficina de planejamento estratégico. Tem alguém aí que está precisando dessa capacitação? Poxa, Claudine,
não vou conseguir contratar, posso mandar um para você fazer? Pode. E o espírito é esse, gente, é para ajudar vocês. Eu já recebi também uma pessoa que tem um projeto de impacto social, e a gente, no momento, não tinha nada disso. Então, sim, a incubadora Catavento, da UERJ, que faz esse papel muito bem, já é o segmento de impacto social, e assim vai, a gente vai adequando, né, aos segmentos das incubadoras. Exatamente. Vamos passar para a próxima dúvida? E aí, eu acho que o próximo, a gente já meio que foi falando das nossas experiências, né? Mas falando um pouco mais da incubadora em Nova Metrópole, nós completamos esse ano 7 anos, né, de incubadora em Nova Metrópole. Nós estamos lá no Instituto Metrópole Digital, né? Somos a incubadora do Parque Tecnológico. Para quem não conhece, a gente vai depois deixar os contatos para ir lá conhecer a gente, né? Conhecer o nosso portal, as novidades, saber sobre edital. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses 7 anos aí de Nova Metrópole, a gente já apoiou, né? Já passaram mais de 150 projetos por nossa incubadora, né? Atualmente, nós temos 13 empresas, né? Na etapa de incubação, e são 10 projetos na etapa de pré-incubação. Então, a gente deve estar aí até início de setembro, mais ou menos, lançando edital para incubação de empresas. Então, quem tiver interessado, tem esse perfil, né, pode entrar em contato com a gente. E, como o Claudine falou, né, os serviços, a gente também é certificado CERN, então a gente meio que segue essa estrutura de apoio. Então, a gente oferece várias capacitações, assessorias nas áreas de gestão, de marketing, na área jurídica, né, na área tecnológica, na área de desenvolvimento humano também. A gente tem uma psicóloga para trabalhar essas questões de equipe, essas questões motivacionais com as empresas. Então, assim, é um pouco da nossa incubadora, né? Quem tiver dúvida, a gente vai ter, após a apresentação, a gente vai abrir um espaçozinho para tirar dúvidas e ter esse bate-papo com vocês. Apresenta aí, Claudine, a ITNC, fala um pouquinho mais. Vamos lá. Bem, pessoal, a ITNC foi a primeira incubadora do estado, né, como a gente já falou, tem 22 anos aí, desde a sua criação, faz parte do IFRN, funciona ali na Salgado Filho, em frente ao Midway, no Campus Natal Central. O IFRN hoje tem mais 9 incubadoras, né, incubadoras espalhadas aí por Grande Natal e pelo interior. Temos mais de 40 empresas graduadas, né, nesse todo tempo de existência. Atualmente a gente está com 11 empresas incubadas. Talvez a gente lance um edital, a gente talvez vai graduar uma e vai lançar um edital ainda também esse ano, eu acho que lá para setembro, e outubro a gente lança também. Ótimo. E é isso, a gente busca empresas, né, a gente busca empresas inovadoras para a gente melhorar a gestão delas, né, como a gente já falou, desenvolvimento, para elas irem para o mercado mais fortalecidas. Esse é o objetivo tanto da ITNC como da Nova Metrópole, como de todas as incubadoras, é prestar esse serviço e melhorar essa condição dessa empresa para ter sucesso no mercado. O que a gente quer, como toda incubadora, é ver empresas graduadas, né, Iris? Com faturamento, né, contratando pessoas, contratando clientes, com funcionários com carteira assinada, e tudo isso aí. A ITNC também é certificada. Geração de riqueza, né, geração de renda, geração de emprego para o nosso estado, isso é importantíssimo, né? Pois é, a ITNC também tem uma equipe, né, eu sou a gerente, eu tenho um assessor financeiro, eu tenho uma assessoria de gestão e eu tenho uma assessoria de comunicação e marketing, certo? Além de 2 bolsistas que nos ajudam aí nas atividades operacionais. Então, essa é a equipe da ITNC e aí fazemos parte do ecossistema, né, junto com as 18 incubadoras em operação atualmente. Espero que vocês tenham gostado e se encaixem aí em uma dessas incubadoras. E aí, para finalizar, né, o nosso tema do nosso bate-papo era esse, né, qual a importância da incubação de empresas no sucesso do seu negócio. E, assim, a minha opinião pessoal, né, Claudine, vamos abrir esse espaçozinho para a gente vender não só o peixe da incubadora, mas em todo o propósito que a gente acredita. Eu acho que eu venho trabalhando com incubação de empresas há 6 anos. Eu acredito muito nessa missão que as incubadoras têm. Eu acho um trabalho belíssimo. A gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse apoio. Então, a gente tem o apoio de outras incubadoras, a gente se apoia, né? A luta é grande, os desafios são imensos,
mas a gente se ajuda bastante, a gente tem o apoio do Sebrae, que é um parceiro importantíssimo também, as nossas instituições que acreditam nesse projeto, né, Claudine? Então, tanto a UFRN, o Instituto Metrópole Digital, que acreditam na Inova Metrópole, o ITNC, que acredita, o IFRN, que acredita no ITNC e nas outras incubadoras espalhadas aí no nosso estado. Então, para a gente, para mim, né, a grande importância dessa incubação para o sucesso é ser realmente essa fonte, né, de apoio, de formação, de conexão, de network que a gente pode oferecer. E tenho certeza, assim, olha, eu sempre digo, se a empresa procura a incubadora, a gente vai fazer o possível, né, Claudine, para resolver. Isso. A gente vai fazer o possível para te ajudar. A gente passou recentemente por uma leva de editais, né, de fomento, e é bem interessante isso, né, a gente, assim como a ITNC, nós temos também, né, assessor de gestão, assessor de marketing, psicóloga, uma assessoria tecnológica também, e assim, surge uma demanda de projetos, né, Claudine, a gente que já compartilhou, né, uma capacitação juntas, sim, essa parte de edital, e aí surge uma demanda de projetos. Poxa, a gente tem empresas que se encaixam perfeitamente no perfil de editais, e aí, vamos procurar, né, e a gente corre, busca alguém para dar essa capacitação para essas empresas, para elas submeterem um edital mais ajustado, para que realmente consigam concorrer, e a gente começa a se deparar com casos de sucesso, né, empresas que conseguiram aí ir para as finais, vão receber investimento em editais. Então, assim, quando a demanda chega para a gente, né, Claudine, quando se compartilha e se tem esse senso de comunidade, de conexão, o que tiver ao nosso alcance a gente vai buscar. Então, eu acredito muito, né, na incubação de empresas como um papel importantíssimo nessa mola, né, de desenvolvimento de novos negócios, para geração de riqueza e geração de renda e emprego, né, no nosso estado. Então, e aí, Claudine, para você, eu sou suspeita, né, também? Eu também, eu tô como você, eu tô há 7 anos, né, como incubadora de empresa, a minha vida todinha de consultoria, que eu fazia consultoria empresarial. Então, assim, é um tema realmente apaixonante, né? Você vê uma empresa nascer e aí sair para o mercado e ter aí pernas para contratar gente e ter faturamento. Eu acho que isso é o que nos move, né, Iris? Eu acho que isso aí move. E assim, olha, e a gente fica, quando ganha um edital, quando vende para um cliente novo, olha, a alegria é igual, gente. A gente fica muito feliz. Exatamente. A gente está junto com as empresas, né? A gente tenta o quê? Minimizar os riscos. Eu acho que a incubadora, com a empresa que está nascendo, as chances de errar são muitas, né? Uma empresa nascente, ela tem a fragilidade por estar iniciando, e eu acho que a incubadora vem aí como um ambiente que a gente tenta minimizar um pouco desses riscos. Só que a gente não consegue deixar ele zero, né? 100% não existe. Não existe. Mas a gente tenta fazer com que esses riscos sejam diminuídos. E aí sim, com esses riscos diminuídos, a empresa tem condições mais de ter fôlego e aí chegar ao final do processo e aí ganhar o mercado. Então, eu acho que o propósito é esse. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem tanta incubadora assim, porque existem projetos precisando, né? Eu acho que vai ser sempre um ambiente que as empresas vão precisar. Existem outros apoios, né? Como o Iris falou aí, o Sebrae. O Sebrae é tudo para as incubadoras, né? Sem o Sebrae, realmente, né, Iris? A gente não estaria nem aqui falando. Não estaria nem aqui falando. Exatamente. Então, o Sebrae vem nos apoiando esse todo com recurso, né? A gente consegue fazer essas ações, porque muitas dessas ações não são mantidas pelas instituições, né? São através de editais. Então, assim, o que dá fôlego à gestão da incubadora são esses editais do Sebrae e todo o apoio aí que é construído. Então, é isso aí, pessoal. Acho que vale a pena conhecer de perto uma incubadora. Visitem as incubadoras. Vão lá na Inova Metrópole, vão na ITNC, vão lá na Catavento, conheçam, se aproprie do qual é o processo, e aí você pode se encaixar. Isso. Agora, se você não tiver nesse perfil que a gente falou, não venha, né, Iris? Porque não vai dar certo. Na verdade, a gente vai ter desalinhamentos, né? E não é legal. Eu acho que quando a gente trabalha junto e todo mundo está focado no mesmo propósito, a gente trabalha
trabalha melhor, todo mundo trabalha melhor, né? Então, a gente não quer ser um calo, pelo contrário, a gente quer impulsionar o desenvolvimento dos negócios, né? Então, a gente precisa contar com essa colaboração. E aí, gente, basicamente era esse bate-papo que a gente queria ter com vocês. A gente trouxe essas principais questões, né, para nortear essa conversa inicial, mas a gente vai abrir para tirar dúvidas, curiosidades que vocês gostariam de saber. Então, a gente vai também estar respondendo para vocês. Então, desde já, só agradecer, né, agradecer primeiro essa oportunidade do GoRN, né, acho que é um projeto, poxa, incrível para o nosso estado. Então, sim, a gente está nesse momento de fazer esse evento online, o que também é bastante desafiador, e ao mesmo tempo a gente fica super feliz, né, de estar aprendendo coisas novas, né, e só agradecer, né, agradecer a Claudine, né, agradecer ao Sebrae e agradecer a vocês aí que participaram.